Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, continuando a nossa caminhada com os sacramentos, hoje nós vamos tratar sobre o sacramento da penitência. O sacramento da penitência ele vai entrar no rol dos sacramentos de cura. Eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro vídeo em que eu dou uma introdução sobre os sacramentos, eu vou dizer lá que lá tem os 7 sacramentos são divididos em 3 grupos: sacramentos da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramento de serviço. O sacramento da penitência é o sacramento da iniciação cristã. E o que é o sacramento da penitência? O sacramento da penitência é a confissão, que todos nós que fomos batizados, fizemos a primeira Eucaristia, temos que nos confessar durante a vida. Em especial, confessar os pecados mortais, porque é para isso que serve o sacramento da penitência. Os pecados veniais é justo e bom que nós confessemos? Tá? Mas a função do sacramento da penitência é perdoar os pecados mortais. Tá? Os pecados veniais eles podem ser perdoados na missa. Os pecados veniais eles não separam a pessoa da graça de Deus. Já os pecados mortais, sim. Se você morre com um pecado mortal, você vai para o inferno. É simples assim. Então, o sacramento da penitência ele serve para as pessoas que não estão mais em estado de graça, que estão em pecado mortal. Pecado mortal são aqueles que ferem os mandamentos, tá? Que estão em pecado mortal, poder se reconciliar com Deus através de um arrependimento verdadeiro, a confissão e a penitência. Tá? Então, isso é o sacramento da penitência. Tá? Quem foi que instituiu o sacramento da penitência? Como eu disse no primeiro vídeo, todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. O sacramento da penitência não é diferente. Porém, ele tem um detalhe histórico que é interessante. Os outros sacramentos, em algum momento, houve um questionamento sobre a instituição dele por Cristo ou não. Tá? O sacramento da penitência, pelo menos até o século XVI, as heresias que surgiam, tá, no começo da igreja, elas nunca questionaram a validade do sacramento da penitência. O que elas colocavam em dúvida muitas vezes é a eficiência do sacramento quanto ao perdão de todo e qualquer pecado. Mas nenhum herege nunca falou não. O sacramento da penitência não foi instituído por Cristo. Isso é uma má interpretação dos cristãos, isso não existe não. Porque é explícito na Bíblia que Jesus instituiu aquilo. Tá? Então isso daí é interessante. Porque eu não sei se não só o sacramento da penitência, mas que creio eu que sim. Eu acho que de todos os sacramentos, o sacramento da penitência é o único que não houve questionamento sobre a sua instituição. Então historicamente, isso daí é interessante. Depois, no século XVI, com a Reforma Protestante, que foi levantado esse questionamento. Mas se você ler na Bíblia, é explícito. Não tem o que falar, não tem o que argumentar. E nós vemos a instituição do sacramento da penitência no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19 até o 23. Ao entardecer desse dia, o primeiro da semana, no caso domingo, os discípulos estavam com as portas bem fechadas por medo dos judeus. Jesus chegou, pôs-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus então repetiu: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos." Então é inquestionável
a instituição do sacramento da penitência por Jesus, né? Ele deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E esse poder de perdoar os pecados foi transmitido para os bispos e para os padres que foram ordenados a partir dos apóstolos, a partir da tradição apostólica. Tá? Mas que a instituição foi feita por Cristo é evidente. E é bonito a gente pensar que Jesus, depois que ele morre, que ele redime a humanidade, a primeira coisa que ele faz quando aparece para os discípulos é instituir o sacramento da penitência. Então aquilo que ele conquistou na cruz, ele quer que aquilo seja mantido. E para aquilo ser mantido, para as pessoas poderem até o fim das suas vidas ter acesso ao céu, ficarem em estado de graça, é necessário que tenha o sacramento da penitência. E Jesus quis confiar isso para os apóstolos. Então é uma obra de misericórdia de Deus imensa, né? Assim como os outros sacramentos, como o sacramento do batismo, como o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência ele também tem uma matéria e ele tem uma forma. A diferença é que a matéria, por exemplo, do sacramento do batismo é a água, a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho. Então a matéria é sempre algo relacionado a algo visível, a algo palpável. No sacramento da penitência também existe a matéria, né? O que alguns teólogos chamam de quase matéria, né? Porque não é algo palpável. Quem leva a matéria para poder receber o sacramento é aquela pessoa que está indo se confessar. Tá? O que é a matéria do sacramento? A matéria do sacramento é o arrependimento, com o propósito de não mais pecar, é a confissão, né, de maneira devida, e a penitência. Então essa é a matéria. Se o penitente ele vai se confessar sem estar arrependido e faz uma confissão de qualquer jeito, não há o sacramento, né? O mínimo que se espera é que a pessoa que vai confessar ela realmente tenha o desejo de não mais pecar, ela realmente esteja arrependida dos seus pecados. A gente vai entender isso mais a fundo depois, mas a matéria é essa. A forma do sacramento: eu te perdoo, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O porquê que eu sempre vou falar sobre isso? Porque vocês precisam saber como que um sacramento é ministrado de maneira válida. Porque Deus me livre, vocês vão confessar um dia e o padre, na hora de dar a absolvição, ele fala qualquer outra coisa, você já vai saber que aquela confissão sua não foi válida. Ou você corrige o padre, ou você procura outro padre, né? Então é importante saber como que o sacramento tem que ser ministrado para ele ser válido, né? Para você não passar a sua vida vivendo no engano, tá? Então eu vou sempre falar disso, eu vou sempre, de todos os sacramentos, eu sempre vou explicar qual é a matéria e qual é a forma. O ministro, evidente, tem que ser o padre ou o bispo. Não pode ser o diácono, não pode ser nenhuma outra pessoa. Assim como o sacramento da Eucaristia, o ministro do sacramento da penitência é o sacerdote, é o bispo. Tá? Existem, isso daí na história da igreja já aconteceu e até hoje tem isso, né? Existem algumas ordens, como por exemplo a ordem dominicana, em que o padre ele é ordenado, né? Validamente ordenado, tudo, mas ele só pode atender confissão depois que ele passa por uma, entre aspas, por uma avaliação. Depois que ele passa por essa avaliação, aí ele é autorizado pelo superior dele para poder atender confissão. Tá? Então, no começo da história da igreja também era assim. Em alguns lugares, algumas ordens religiosas ainda mantêm esse costume, né? Todo padre pode atender confissão, ele tem o poder de atender confissão, porém alguns só são autorizados pelo bispo, pelo seu superior, de atender confissão se ele cumprir alguns requisitos ou se ele for aprovado para tal função. Tá? Muito bem. Como que nós temos que nos preparar
para a confissão. Tá? Uma parábola que deixa muito claro isso para a gente, que se você for ler com atenção, na parábola está todo o caminho que o cristão tem que fazer para ele poder se confessar de maneira válida e receber de fato o perdão. Né? Que é a parábola do filho pródigo. Eu acho que com certeza vocês já ouviram essa parábola, né? Ou já leram, mas só para poder lembrar, o filho pródigo, ele é o filho que ele chega um dia para o pai e fala: dá a parte da herança que me cabe, que eu vou embora. O pai divide os bens com o irmão dele, dá o dinheiro para ele, ele vai embora, gasta o dinheiro com as coisas do mundo, né? com a esbórnia, e chega um momento que ele começa a passar fome. Passa fome num ponto que nem a comida dos porcos que ele cuidava, o patrão dá para ele. E naquele momento ele fala: nossa, os empregados do meu pai têm o que comer, têm onde morar, e eu não tenho mais. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, né, e falar para ele: eu pequei contra Deus, pequei contra ti, né, não mereço mais ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Então, o que isso tem a ver com o sacramento da confissão? Veja bem, a partir do momento que ele cai em si, que ele entende que, poxa, eu cheguei no fundo do poço, né, eu não tenho mais nada, naquele momento que ele entra em si, ele faz um exame de consciência. Ele começa a rever a vida dele, como era a vida dele antes, a que ponto a vida dele chegou e o que ele fez de errado. Então ele faz aquele exame de consciência. Ele se arrependeu de ter saído da casa dos pais, da casa do pai, de ter feito o que fez, e ele se propõe a voltar para lá. Então ele se arrepende e ele tem o propósito de voltar para a casa do pai, se acusar diante do pai: eu pequei, né? E se colocar no lugar de um empregado, né? De se mortificar. Tá? Então, se colocar no lugar de empregado, não ser mais chamado de filho, essa é, para nós que vamos confessar, a penitência. Então, o filho pródigo ele faz esse trajeto. No exame de consciência, ele entende aonde ele errou, ele se arrepende do pecado e faz o propósito de não mais pecar, e ele se propõe a pagar aquele pecado com a penitência. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso, porque não basta ir lá e se confessar. Não, eu vou lá, eu falo meus pecados de qualquer jeito, o padre repete lá a oração e pronto, e está resolvido. Não, você tem que levar o sacramento da penitência a sério. Você tem que se confessar de maneira devida, você tem que se preparar para aquilo, né? Fazer por fazer, você está brincando com o sacramento, e a sua confissão nem é válida. Lembra do que eu falei? A matéria, se você não leva a matéria do sacramento, o sacramento ele não acontece. Tá? Então é importante isso. Vamos aprofundar um pouco nesses quesitos, né? Arrependimento, tudo, para a gente poder entender o que é, para não ficar uma coisa vaga, né? Então veja, o exame de consciência. O que é o exame de consciência? No exame de consciência você vai pegar, ou você vai tentar lembrar pelo menos, de todos os seus pecados, desde a última confissão válida que você fez, né? Se você nunca se confessou, você vai pegar, até tentar se lembrar, né? Ou o máximo possível de todos os pecados que você cometeu até aquele momento, né? Colocar no papel, né? De maneira, né? Quem quiser, você pode até escrever seus pecados no papel, chegar no confessionário, ler, depois você queima aquilo ou você joga fora, né? Mas você coloca no papel, senta, pede a luz do Espírito Santo e você vai pensar: o que eu fiz para Deus?
como eu magoei Deus, na onde eu falhei, qual mandamento fui contra, né? Como eu tratei o próximo. Então você vai fazer aquele exame de consciência, você vai olhar a sua vida, olhar o que a igreja ensina, comparar com a sua vida e ver, não, então existem alguns pontos que eu errei, alguns pontos que eu falhei e isso é pecado e eu vou ter que confessar isso. Então você monta esse exame de consciência. A igreja, ela até recomenda que todo dia antes de dormir, você, quando for fazer a sua oração, você pensa, não, no dia de hoje, o que eu fiz no dia de hoje que foi errado? Desde coisinhas pequenas, desde pecados pequenos, pecados veniais, até, por um acaso, um pecado mortal. Então, o que eu fiz que ofendeu a Deus? O que eu fiz? E você vai marcando isso, você vai tomando consciência dia após dia, para quando você fizer, quando você for se confessar, você tem uma clareza, melhor. Para você não chegar lá e falar de qualquer jeito, esquece pecado grave e tudo mais. Então é importante ter esse exame de consciência. E no exame de consciência, além de servir para você recordar os pecados, o exame de consciência feito de maneira adequada e em oração, ele serve também para você ter a dor do pecado. O que é a dor do pecado? Não basta você se confessar. Você tem que entender que aquilo foi errado e como aquilo feriu a Deus. Então, dentro dessa dor, existem dois tipos. Existe a dor da contrição perfeita e existe a dor da atrição. Tá? Qual que é a diferença? A contrição perfeita é quando você entende que aquele pecado feriu a Deus. E a sua dor é porque você feriu a Deus. E não pela consequência que aquele pecado teria. Por exemplo, você comete um pecado mortal. Tá? Na atrição, que é imperfeito, você sente a dor do pecado, você se arrepende do pecado, mas você se arrepende do pecado porque você sabe que se você morrer com aquele pecado, você vai para o inferno. Então você se arrepende do pecado pela consequência daquele pecado. Tá? Isso é um arrependimento, digamos assim, imperfeito. Ele é válido, mas é um arrependimento imperfeito. A contrição perfeita é quando, por meio da graça de Deus, você entende, não, aquele pecado mortal, ele me separou da graça de Deus e eu feri o coração de Deus, que é sumamente bom. Você se arrepende do pecado, não pela consequência do pecado, mas porque você vai entender, falando, não, eu feri a Deus. Eu feri a Deus, que se fez homem, que morreu por mim. Então o meu pecado, o que eu fiz, feriu esse Deus que um dia morreu por mim. Essa é a contrição perfeita. Tá? Então existe esses dois pontos na dor. Contrição perfeita, que vem do amor, e a atrição, que é imperfeito, que é mais, você se arrepende mais pelo medo, e não tanto pelo amor. Os dois são válidos. Os dois são válidos. Até porque a contrição perfeita, ela é uma graça de Deus. Mas, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, a gente alcança essa graça. Há a necessidade de se confessar, mesmo atingindo a contrição perfeita? Há. Você precisa se confessar da mesma forma. Existem casos, por exemplo, teve a pandemia. Não estava tendo confissão, não estava tendo nada. Até o padre Paulo Ricardo, ele fez alguns vídeos
falando sobre isso. Se você não pode se confessar, faça um ato de contrição perfeita. Né? Se você consegue fazer esse ato de contrição perfeita e você não consegue se confessar, né? No caso da pandemia, não tinha como fazer, não tinha como se confessar. Né? Então, se você faz um ato de contrição perfeita e você vem a morrer, o seu pecado está perdoado. Né? Contudo, se você faz um ato de contrição perfeita e logo em seguida você tem a oportunidade de se confessar, você tem que se confessar. Tá? Então, a igreja, ela é muito sábia e ela cuida de tudo. Né? Se você não tem condição, a graça de Deus, através desse ato de contrição perfeita, pode garantir a sua salvação. Tá? Caso contrário, confesse-se. Tenha essa frequência de poder se confessar, principalmente se tiver em pecado mortal. Tá? Sem o pecado mortal, com o pecado mortal, você não pode receber a Eucaristia, por exemplo. Como que a gente deve se confessar? Né? É só importante deixar claro uma coisa. A gente tem que ter dois cuidados quando for se confessar e quando for se preparar para a confissão. O primeiro cuidado é fazer uma confissão superficial. Você conta os pecados de maneira superficial, de qualquer jeito, né, e acha que aquilo está bom. Tá? Então não, tem que ser uma confissão bem feita. Eu vou explicar como que essa confissão tem que ser feita. Mas tem que fazer uma confissão bem feita. E o outro cuidado é de você querer, você é tão criterioso com aquilo que aquilo vai se tornando um escrúpulo para você. Você nunca está em paz. Sempre que você se confessa, você sempre vai ter aquela coisa, mas eu esqueci de alguma coisa, mas eu falei tal pecado errado, mas você nunca vai ter paz naquilo. Então você tem que tomar cuidado. Não fazer uma confissão superficial, mas não ficar alimentando coisa na sua cabeça que vai tirar a sua paz. Né? Porque a confissão ela vai se tornar um peso para você. Tá? Então, ter esse cuidado é importante. Tá? Como que nós devemos nos confessar? Confessar é só chegar lá e falar os pecados. Só que você tem que ser específico. Você não tem que chegar lá e ficar contando detalhe. Você tem que ser... você tem que conhecer os pecados, por isso o exame de consciência, mas você tem que ser objetivo e claro com os pecados, sem detalhe, clareza, tá? Então, para você se confessar, você tem que confessar o pecado quanto à espécie, tá? O que é confessar o pecado quanto à espécie? Vamos supor que você maquinou na sua cabeça o jeito de matar alguém. Tá? E você consentiu com aquele pensamento. Você tem tudo planejado de como matar alguém. Tá? Isso é um pecado. Você querer a morte do outro é um pecado. Você não pode chegar para se confessar e falar simplesmente: tive pensamentos errados. Não. Você desejou a morte de alguém. É diferente. Entende? Então você tem que ser específico quanto à espécie do pecado. Não é só eu tive pensamentos errados. Não. Padre, eu desejei a morte de fulano. Eu tenho na minha cabeça tudo planejado de como matar tal pessoa. Entende? Então essa é a espécie. Você vai e você bate no seu pai. Você não pode chegar para se confessar e falar: eu agredi uma pessoa. Não. Você agrediu o seu pai. É diferente. Vai entrar numa outra espécie de pecado. Entende? Então, o que você fez, você fala o que você fez de fato.
como você fez de fato. Tá? Então isso é a espécie. Tá? O número, quantas vezes você cometeu tal pecado mortal, por exemplo. Se você não consegue contabilizar isso de maneira exata, tá? Você vai pegar um número que você que mais se aproxima. Tá? Então, espécie, número, quantas vezes você fez, e as circunstâncias que você fez aquilo. Tá? O porquê disso? Existem circunstâncias que aumentam a gravidade do pecado. O furto. Eu furtei uma quantia de dinheiro. É pecado mortal, né? Não roubar, né? Você foi lá e roubou. Agora, eu roubei da igreja. Veja as circunstâncias que tornam o pecado mais grave. Né? Eu peguei e eu roubei alguma coisa de alguém. Tudo bem. Pecado mortal. Roubo. Tudo bem. Agora, eu roubei o único dinheiro que aquela pessoa tinha e a partir daquele momento, aquela pessoa, naquele período, aquela pessoa, por conta do meu roubo, ela passou fome. As circunstâncias que tornam o pecado mais grave. Entende? Então tem que seguir esses 3 pontos. Espécie do pecado, o número, a quantidade de vezes e a circunstância. Se existir alguma circunstância que aumente a gravidade, tem que ser também falado. Tá certo? Depois de tudo isso, feito ali a confissão, o padre ele vai dar a absolvição e ele vai estipular para a pessoa uma penitência. Tá? Então, cada pessoa ou cada padre ele vai passar alguma coisa. Você reza um terço de joelho, você reza uma dezena, você reza 3 Ave Maria, você faz uma obra de caridade, enfim. Cada padre tem a sua penitência de acordo aí com o que foi confessado. Tá? Você tem que cumprir essa penitência. Ela não é opcional. Ela faz parte do sacramento. Então você tem que cumprir aquilo. Tá? Então você vai fazer um jejum, você vai fazer uma mortificação, uma obra de misericórdia espiritual ou corporal. Tá? Então você tem que fazer isso. O que o padre mandar você fazer, você tem que fazer o mais breve possível. Tá certo? Então tenha isso em mente. Fala, não, o padre mandou rezar, mas foi uma sugestão só. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. É para você fazer. Tá? Faz parte disso. Você tem que fazer. Tá? Acontece uma coisa. A confissão, ela perdoa o pecado mortal. Tá? Então, por exemplo, você se confessou, se você seguiu todos os critérios da confissão ali, fez uma confissão válida, você recuperou a graça. Né? Se você morrer naquele momento, você está salvo. Porém, o que o sacramento da penitência não faz é apagar as penas do pecado. O que seria isso? Quando nós pecamos, lembra lá no batismo, que eu expliquei que o batismo, já no adulto, né, o batismo apaga os pecados cometidos e as penas do pecado. Se a pessoa foi batizada, se ela morrer, ela vai direto para o céu, ela não tem mais nenhuma mancha na alma dela. Na confissão, quando a pessoa se confessa, todos os pecados são perdoados, mas a pena do pecado, aquela mancha na alma que ficou, ela permanece. Nós temos como eliminar isso durante a vida, tá? Que é o que a igreja chama de indulgência. Tá? O que são as indulgências? São os meios que a igreja dá para você poder ir eliminando as penas do pecado. Tá? Então existe a indulgência plenária, por exemplo. A pessoa que consegue uma indulgência plenária, se ela morrer naquele momento, ela não tem mais pena nenhuma de pecado. Tudo
do pecado, tá? Mas tem alguns critérios, né? Você tem que cumprir alguns requisitos para você poder ter, para você poder conquistar essa indulgência. Primeiro, você tem que estar em estado de graça. Você não pode estar em pecado mortal. Né? Isso você consegue se confessando. Então, você fazendo uma boa confissão, estando em estado de graça, participando da missa e recebendo a comunhão e rezando pelo Papa, né, você já tem ali todos os requisitos necessários para poder receber a indulgência. Tá? Então, por exemplo, eu faço tudo isso e eu rezo o rosário em família. Né? Você garante uma indulgência para você ou para alguma alma do purgatório. Tá? Você também pode oferecer. Tá? Se você oferece uma indulgência plenária para uma alma do purgatório, você tira essa alma do purgatório. Se você recebe para você essa indulgência e você venha morrer naquele momento, você vai direto para o céu. Tá? Então a única maneira que nós temos de, aqui nessa vida, apagar essas manchas que foram ficando na alma é por meio dessas indulgências, desses atos. Tá? Se nós não fizermos isso aqui, nós vamos pagar essas penas no purgatório. Né? Ninguém entra no céu com a alma manchada. Né? Ninguém entra no céu em estado de pecado mortal. Se você morre em pecado mortal, você vai direto para o inferno. Se você morre em estado de graça, mas com essas penas a serem pagas, você já está salvo. Mas você vai para o purgatório para poder pagar essas penas até poder ir para o céu. Tá? Então, eu aconselho que é melhor que façamos isso aqui. Né? Temos diversos meios aí de conquistar indulgências. Né? Então, enquanto estamos aqui, façamos isso. Fiquemos em estado de graça, recebamos a comunhão, vamos rezar nas intenções do Papa, né? E fazer as obras ali que garantem isso. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Tá? O próximo vídeo sobre o sacramento será sobre o sacramento do Crisma, tá? Que é de extrema importância a gente entender também, tá bom? Sobre o sacramento da penitência, espero que tenha ficado claro aí tudo. Para você que já se confessa, né? Tendo isso, pegue a parábola do filho pródigo, leia novamente, reze aquilo, entenda qual foi o processo dele e coloque isso na sua vida, na sua caminhada, né? até o confessionário. Tá? E para você que nunca se confessou, você vai ter a oportunidade. Faça um exame de consciência bem feito, se prepare para aquilo, porque quando você chegar para se confessar, não é o padre, né? É o ser humano que está ali, mas é Jesus que colocou ele ali. O poder dele de perdoar o pecado não é dele, é Jesus. Então, quando você for confessar o pecado com o padre, veja no padre a pessoa de Cristo. Tá? Então, não tenha medo, não tenha receio. Muitas vezes, né, vergonha falar para o padre, tá falando, você está diante de Cristo. Né? Então, você não está lá para você se justificar. Você está lá para você se acusar diante de Cristo. Eu te feri assim, 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 e eu não quero mais fazer isso. E, dessa maneira, recebe o perdão dos pecados. Espero que tenha ajudado. Tendo alguma dúvida, eu estou à disposição. Fique com Deus.